Ela ficou olhando para a chave por um bom tempo. Girava repetidamente, pensando sobre ela. Como disse antes, não era uma criança treinada para pedir permissão ou consultar os mais velhos sobre as coisas. Tudo o que pensava sobre a chave era que, se fosse certa para o jardim trancado e se pudesse descobrir onde ficava a porta, talvez pudesse abri-lo, ver o que estava dentro dos muros e o que tinha acontecido às roseiras antigas. Ela queria vê-lo exatamente porque estivera fechado por tanto tempo. Ela sentia como se ele tivesse a obrigação de ser diferente dos outros lugares e que alguma coisa estranha devia ter-lhe acontecido durante aqueles 10 anos. Além disso, caso gostasse do jardim, poderia entrar lá todos os dias, fechar a porta atrás de si, inventar algum jogo e jogá-lo sozinha, porque ninguém jamais saberia onde estava. Mas pensaria que a porta ainda estivesse trancada e a chave enterrada em algum ponto do terreno. Meditar sobre aquilo a agradou. Morando praticamente sozinha em uma casa com uma centena de quartos misteriosamente fechados e não tendo nada para diverti-la, colocara o cérebro inativo para trabalhar e estava realmente despertando sua imaginação. Não havia dúvida de que o ar puro, fresco e forte do pântano tinha muito a ver com aquilo. Também lhe deu apetite, e sua briga com o vento agitou seu sangue. Dessa forma, as mesmas coisas agitaram sua mente. Na Índia sempre estivera muito quente, lânguida e fraca para se importar com qualquer coisa, mas naquele lugar estava começando a se importar e a querer fazer coisas novas. Já se sentia menos rabugenta, embora não soubesse por quê. Pôs a chave em seu bolso e andou para cima e para baixo, seguindo seu caminho. Ninguém, exceto ela própria, parecia já ter ido lá. Então podia caminhar vagarosamente e olhar o muro, ou melhor, a era que estava crescendo sobre ele e o obstruía. Por mais que olhasse cuidadosamente, não podia ver nada, exceto as lustrosas folhas verde escuras que cresciam. Estava muito desapontada. Sentiu sua rabugice retornar, enquanto andava compassadamente pelo caminho e olhava além dele, no interior das copas das árvores. Parecia absurdo, dizia para si mesma, estar próxima do jardim e não ser capaz de entrar. Pensando nisso, ela pegou a chave quando voltou para casa e decidiu que deveria sempre levá-la consigo quando saísse, de modo que, se alguma vez encontrasse a porta escondida, já estaria pronta. A senhora Medlock permitiu que Martha dormisse a noite inteira no chalé, mas a criada estava de volta ao seu trabalho pela manhã, com as bochechas mais vermelhas do que nunca e na melhor animação. Levantei-me às 4 horas, disse ela. Ah, o pântano estava lindo, com os pássaros levantando voo, os coelhos fugindo precipitadamente por todos os lados e o sol nascendo. Não andei por todo o caminho. Um homem me deu uma carona em sua carroça. Eu realmente me diverti. Estava cheia de histórias sobre os prazeres do seu dia de folga. Sua mãe ficara feliz em vê-la. Elas cozinharam e lavaram roupas, fazendo desaparecer todas as manchas. Ainda fizera para cada uma das crianças uma massa de bolo com açúcar mascavo. Todos os bolos que preparei estavam chiando de quente quando as crianças entraram. Após brincarem no pântano, e todo o chalé exalava o cheiro de uma bela e asseada fornada. Havia também uma boa fogueira e as crianças simplesmente gritaram de alegria. Nosso Deacon disse que nosso chalé parecia suficientemente bom para um rei. À noite, todos se sentaram ao redor do fogo e Marta e sua mãe costuraram remendos em roupas rasgadas e consertaram meias. Marta lhes contou sobre a garotinha que veio da Índia e que fora servida durante toda a sua vida por aqueles que Marta chamava de negros, ao ponto de não saber como calçar suas próprias meias. Ah, gostaram de ouvir sobre você, disse Marta. Queriam saber tudo sobre os negros e sobre o navio em que você veio. Não pude lhes contar o suficiente. Mary refletiu um pouco. Vou contar-lhe muito mais antes de seu próximo dia de folga, disse Mary. Assim terá muito mais para conversar.
Eu me atrevo a dizer que gostariam de ouvir sobre montar em elefantes e camelos e sobre como os oficiais caçam tigres. Palavra de honra! Marta gritou com deleite. Isso esclareceria suas dúvidas. Realmente fazia isso, senhorita? Devia ser o mesmo que uma exposição de animais selvagens, como ouvimos que fizeram em York certa vez. A Índia é muito diferente de Yorkshire, disse Mary vagarosamente, como se refletisse sobre o assunto. Nunca pensei sobre isso. Deacon e sua mãe gostaram de ouvi-la falar sobre mim? Os olhos de nosso Deacon quase saltaram de seu rosto e por isso giraram nas órbitas, respondeu Marta. Mas mamãe ficou preocupada por você querer que tudo seja como deseja. Ela disse, o Sr. Craven não conseguiu nenhuma governanta para ela, nem nenhuma enfermeira? E eu disse, não conseguiu, embora a Sra. Medlock diga que ele conseguirá quando se lembrar de pensar sobre isso. Mas ela diz que ele pode não pensar sobre isso por 2 ou 3 anos. Não quero uma governanta, disse Mary com rispidez. Mas mamãe diz que você deveria estar estudando a essa altura e que deveria ter uma criada para cuidar de suas coisas. Disse também, agora, Marta, simplesmente pense como se sentiria em um lugar enorme como aquele, perambulando por toda parte, completamente sozinha e sem mãe. Dê o melhor de si para animá-la. Ela disse e eu disse que daria. Mary lançou-lhe um olhar longo e firme. Você me anima, disse ela. Gosto de ouvir você falar. Logo Marta saiu do quarto e voltou segurando alguma coisa nas mãos sob seu avental. O que você acha? Disse ela com um alegre sorriso. Trouxe um presente para você. Um presente? Exclamou Dona Mary. Como poderia um chalé, com suas 14 pessoas famintas, dar um presente para qualquer pessoa? Um mascate, dirigindo pelo pântano, tentava fazer suas vendas, explicou Marta, e parou sua carroça em nossa porta. Ele tinha potes, panelas e miudezas, mas mamãe não tinha dinheiro para comprar nada. No exato momento em que ele estava indo embora, nossa Elizabeth Ellen gritou, Mamãe, ele tem cordas de pular com cabos vermelhos e azuis. E mamãe gritou de repente, Ei, aqui, pare, senhor. Quanto custam? E ele disse, 2 centavos de libra. Mamãe começou a remexer em seu bolso e me disse, Marta, você me trouxe o salário como uma boa moça e tenho muitas necessidades para empregar cada centavo, mas simplesmente vou pegar 2 centavos para comprar uma corda de pular para essa criança. E comprou uma que aqui está. Tirou-a de debaixo do avental e exibiu com orgulho. Era uma corda forte e pequena, com o cabo listrado de vermelho e azul em cada ponta. Mas Mary Lennox nunca tinha visto uma corda de pular antes. Olhou atentamente para o objeto com uma expressão confusa. — Para que serve isso? — perguntou curiosa. — Para quê? — gritou Marta. — Você quer dizer que eles não tinham cordas de pular na Índia, apesar de terem elefantes, tigres e camelos? Não me surpreende que a maioria deles seja negra. Serve para isso. Apenas me observe. Ela correu na direção do centro do quarto e, pegando um cabo de cada mão, começou a pular repetidas vezes, enquanto Mary retornava para a cadeira, para olhar fixamente para ela. E os rostos estranhos nos retratos antigos pareciam fazer o mesmo também, surpreendendo-se com o que uma pequena e simples moradora do chalé tinha o despudor de fazer, bem ali debaixo de seu nariz. Marta, porém, sequer os viu. O interesse e a curiosidade no rosto de Dona Mary a encantaram. Então ela continuou pulando e o contava enquanto pulava até que alcançou uma centena. Poderia pular mais do que isso, disse quando parou. Pulava mais ou menos umas 500 vezes quando tinha 12 anos, mas não era tão gorda quanto sou agora e estava em boa forma. Mary levantou-se da cadeira, começando a se sentir excitada. Parece legal, disse ela. Sua mãe é uma mulher amável. Você acha que eu conseguiria alguma vez pular assim? Apenas experimente, insistiu Marta, entregando-lhe a corda de pular.
Você não vai conseguir pular 100 vezes no início, mas se praticar, aumentará o número de vezes. Mamãe disse, nada vai lhe fazer melhor do que pular corda. É o brinquedo mais sensato que uma criança pode ter, pois lhe permite brincar do lado de fora, sob o ar fresco, e esticar suas pernas e braços, dando-lhes alguma força. Era óbvio que não havia muita força nos braços nem nas pernas de Dona Mary quando começou a pular pela primeira vez. Não era muito talentosa para isso, mas gostou tanto que não queria mais parar. Vista-se e vá correr. Pule corda lá fora, disse Marta. Mamãe disse que devo lhe dizer para se manter fora de casa tanto quanto possa. Mesmo que esteja chovendo um pouco, deixe que você se agasalhe bem. Mary pôs seu casaco e chapéu e levou sua corda de pular sobre o braço. Abriu a porta para sair e então, repentinamente, pensou em algo que a fez voltar bem devagar. Marta, chamou ela. Era seu salário. Eram seus 2 centavos de libra. Obrigada. Disse aquilo de maneira ríspida, porque não estava acostumada a agradecer às pessoas ou perceber que faziam coisas para ela. Obrigada, disse ela e estendeu a mão porque não sabia mais o que fazer. Marta deu-lhe um pequeno e desajeitado aperto de mão, como se não estivesse acostumada àquele tipo de coisa também. Então soltou um riso. Você é como uma mulher estranha e preocupada com coisas insignificantes, disse ela. Se tivesse visto nossa Elizabeth Ellen, teria me dado um beijo. Mary lançou um olhar mais ríspido do que nunca. Quer que eu lhe beije? Marta riu de novo. Não, eu não, respondeu ela. Se você fosse diferente, talvez quisesse ser beijada. Mas você não é. Vá logo para fora e brinque com sua corda. Dona Mary sentiu-se um pouco desajeitada quando saiu do quarto. As pessoas de Yorkshire pareciam estranhas e Marta sempre foi mais do que um enigma para ela. A princípio, antipatizou-se muito com ela, mas não mais. A corda de pular era uma coisa maravilhosa. Contou e pulou, pulou e contou, até que suas bochechas ficassem muito vermelhas. Estava mais interessada do que jamais estivera por qualquer coisa, desde que nasceu. O sol estava brilhando e um vento fraco estava soprando. Não um vento agitado, mas um que veio em agradáveis rajadas fracas e trouxe um aroma fresco de terra recentemente revolvida por ele. Pulou em volta do jardim da fonte, subiu um caminho e desceu outro. Pulou finalmente na horta e viu Ben cavando e conversando com seu pintarroxo, que estava saltitando perto dele. Pulou o caminho abaixo, na direção dele, que levantou a cabeça e olhou para ela com uma estranha expressão. A garotinha se perguntava se ele a perceberia. Queria que ele a visse pular. Bem, exclamou ele, palavra de honra. Talvez você seja uma garotinha, apesar de tudo, e talvez você tenha sangue de criança em suas veias, em vez de leite azedo. Você pulou ao ponto de ficar com as bochechas vermelhas. E isso é tão certo quanto meu nome é Ben Weatherstaff. Não teria acreditado que você poderia fazer isso. Nunca pulei antes, disse Mary. Estou só começando. Só consigo pular até 20. Continue, disse Ben. Você está indo muito bem nisso, considerando que é uma senhorinha que mora com gentios. Veja como ele a está observando. Ben moveu sua cabeça em direção ao pintarroxo. Ele a seguiu ontem e o fará novamente hoje. Vai se empenhar em descobrir o que é a corda de pular. Ele nunca viu uma. Ei, disse sacudindo a cabeça para o lugar onde o pássaro estava. Sua curiosidade será sua morte algum dia se não ficar esperto.